Cláudio Rezende, vamos trazer detalhes do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite também o Edu Panzi e a todos que nos acompanham na Itatiaia desta terça-feira. Na quinta, o Galo entra em campo pela Copa Sul-Americana e é confronto direto aí com o Cienciano do Peru. O primeiro jogo lá no Peru, o Atlético perdeu por um gol de diferença, então é importante vencer o jogo e, se possível, por mais de um gol. A gente vem destacando isso na Itatiaia, porque eles podem chegar com a mesma pontuação ao final da fase de grupos e esse ano... o critério de desempate, o primeiro critério é o confronto direto. Então, para o Galo é muito importante esse jogo na quinta-feira. Hoje o penúltimo treino pela manhã. Nesta quarta, o técnico Barba Domingues vai definir o time. Ele vai preparar um time forte. Pode ser que um ou outro jogador não jogue, não comece daqueles considerados titulares, até olhando uma sequência pesada, né? O Atlético vem aí de jogos sem muita pausa no meio de semana, sempre tem jogo, né? Ou Copa Sul-Americana, ou Copa do Brasil, tem o Brasileirão, e no domingo tem o duelo contra o Corinthians lá em São Paulo. Mas como o Galo precisa ganhar, o Barba vai colocar time forte em campo. Ele pode ter uma novidade, viu, Cirilo? Quem tá no YouTube, a gente tem hoje fotos publicadas pelo Atlético do meio-campista Vitor Hugo, que fez parte da atividade em campo junto com os colegas. E nas fotos que a gente vê, o Vitor Hugo de chuteiras, que o Edu Panzi sempre destaca, né? Se tá de chuteira, tá pronto. Já tá pronto, né? Tá. E o Vitor Hugo fez uma parte da atividade, ou seja, aquele início de transição. Nessa foto que está no YouTube, já está levantando ali o pé, né? Já está fazendo atividade mais forte. Então, o Vitor Hugo, ele teve inicialmente um edema muscular antes do clássico contra o Cruzeiro. Então, o último jogo dele foi no dia 2 de maio. Hoje estamos no dia 19. Tem aí cerca de 20 dias que ele está fora. Nesse período, ele ficou ausente de 5 jogos do Galo. Pode ser que amanhã, Cirilo, seja liberado e aí... Tem até gente perguntando, o Vitor Hugo, depois que o time encaixou, ainda tem vaga no Atlético? É a grande pergunta aí, ou ele tem cadeira cativa nesse time do técnico Barba Domingues? Responda, Edu Panzi. Eu ainda não tenho convicção que o time tem encaixado. Eu tenho convicção que tem melhorado. E o Bernard tem melhorado muito junto com o time. E aí é mais ou menos a função, né? É o Bernard na vaga do Vitor Hugo que está lesionado. E o Vitor Hugo volta e... teoricamente seria na vaga do Bernard, mas só que o Bernard tá jogando bola, né? Tá muito bem. O Minda vai sair desse time? Eu não tiraria. O Cassierra, não faz o menor sentido sair. O Coelho faz uma função que eu não vejo nenhum outro no elenco fazendo, que é o ala pela direita. O ala esquerda é o Lodge. O Natanael tá ganhando ali a função de zagueiro pela direita com o Juan e Alonso, ou Juan e Lianco ali na frente. O Maicon é a liderança desse time em campo. Não tem como sair. Abre o olho, Franco. Porque ele pode jogar de segundo volante. São já características diferentes, evidentemente. O Franco é aquele cara mais pegador, marcador. É o cara responsável, às vezes, por uma marcação individual, perseguição. Não é a função preferida do Vitor Hugo, e ele já externou isso. Ele gosta de jogar mais perto da área adversária, mas... para você encaixar, você pode ter um meio de campo, sim, com Maicon, Vitor Hugo e Bernard, tendo Minda e Cassierra, o Coelho virando um ponta, um ala pela direita, com o Lodge pela esquerda. São possibilidades. Aos poucos, talvez o Vitor Hugo não esteja pronto para jogar 90 minutos, pode ser que ele reveze inicialmente com o Bernard. Mas essa dele com o Maicon ali iniciando a construção, não vejo nenhum absurdo. Daqui a pouco vão dizer que é um problema pro Barba Domingues. Não é problema, né? Problema é quando tá todo mundo jogando mal, né? É uma dor de cabeça. Dor de cabeça é o que ele tava tendo antes, né? Exatamente. Dor de cabeça é às vezes quando ele olha pro banco e enxerga certas peças. Aí ele fala, ih... Dor de cabeça é quando você olha pro banco e não tem ninguém pra mudar o jogo, né? Quando você tem dúvida de jogador que tá jogando bem... Não é problema, é solução, Rezende. E um grande desafio pro Barba Domingues e até pro Guilherme Alves, né, que chegou agora, novo diretor técnico, é fazer com que essa turma coloque a intensidade, coloque o jogo na Copa Sul-Americana, né, Cirilo? Porque se a gente analisar as partidas do Atlético até aqui no torneio, venceu o Juventude do Uruguai, mas venceu daquele jeito, né? Num cruzamento no final lá do Coelho pro Cassierra, que fez o gol na arena. Aquela foi a única vitória. Perdeu pro Porto Cabedelo e perdeu também para o Cienciano, que é o adversário.
e estava ganhando do Juventude lá no Uruguai e tomou empate no finalzinho. Então, o Galo tem que colocar aí, se quiser classificar na Copa Sul-Americana, vai ter que ganhar os 2 jogos. E vai ter que jogar um pouco mais de bola, né? Pelo menos contra o Cienciano, que não é um time tão bobo assim. É um time que desde o ano passado o Atlético não conseguiu ganhar, Cirilo. O ano passado o Galo empatou as 2 com o Cienciano, ficou inclusive em segundo lugar do grupo, e esse ano foi lá e perdeu. O Galo vai ter que jogar um pouco mais de bola se quiser essa classificação, porque até aqui 4 pontos. Para ter chance vai ter que ir para 10, né? Tem ganhado o Cienciano quinta e na semana seguinte contra o Porto Cabede, são 2 jogos na Arena. Vamos fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo. Aliás, primeiro tempo é o costume, né? Deve ver hoje até 7 horas só. É o primeiro tempo de um só. É o primeiro tempo, mas não vai ter segundo tempo. Cláudio Rezende, fechando as notícias do Galo. Vamos lá, o Galo de olho no mercado, Cirilo. Itatiaiasport.com.br. O nosso colega Rômulo Giacominha apurou ontem que o Atlético fez uma consulta, uma sondagem pelo atacante Lucas Ferreira, 20 anos, jogou no São Paulo, tá hoje no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E a princípio o jogador quer permanecer por lá, mas não vem sendo titular. E aí já começa a abrir uma possibilidade, não só o Galo fez essa sondagem, mas Corinthians e São Paulo também. O zagueiro Rômulo, que jogou algumas partidas pelo profissional do Atlético, formado na base, está no Sporting de Portugal, está voltando, porque o Sporting não vai exercer o direito de compra, que é 4 milhões de euros, e a princípio ele retorna ao Atlético, vai se apresentar e aí vai ser definido o futuro dele. Agora, sabe quem está na área aí, Cirilo? Quem? Fred. Volante? Volante. É bom, hein? Ele tá aqui em Belo Horizonte, inclusive a gente tem um vídeo, quem tá no YouTube, dele no aeroporto de Confins com várias malas, e aí a gente foi atrás. O que tá fazendo o Fred com esse stand de mala em Belo Horizonte? A princípio, Cirilo, ele tá inaugurando a casa nova dele, ele fez, né, construiu uma casa ali na região do Alphaville, em Nova Lima, e ele veio com a esposa para inaugurar a casa, né? Pisando com o pé direito, inclusive, na casa, tem aí também a imagem no YouTube, né? Ele com os filhos, a esposa. O Fred, ele tem contrato até o meio do ano que vem, tem mais um ano de contrato. Mas, pelo que eu sei, que eu tô conversando no Atlético, o Galo tem interesse. E o jogador já demonstrou que gostaria de retornar ao futebol brasileiro e para o Galo, que foi o time que o formou, né? Ele esteve na categoria de base do Atlético. Então, se tiver a possibilidade, Cirilo, é um jogador que o Galo quer e casa ele já tem, né? Aqui na região metropolitana de BH. Já tá ficando bom para todo mundo, né? Tá desenhadinho já aí, seria um grande reforço. Não seria, Du, pro meio do ano? Não sei qual camisa ele jogaria, 5, 8. 8 para ele ali. Veste farda e entra em campo titular, se bobear até com a faixa de capitão. Não tem muita conversa não, seria um grande reforço. Rezende, quinta-feira então, Copa Sul-Americana. É isso aí, quinta-feira tem ingresso à venda a partir de R$ 29,90 para esse jogo, 7 da noite, né? Aquele horário do rush. Então quem for à Arena MRV, é bom se apressar, quinta-feira, 7 da noite, é Galo e Cienciano. Olha, eu gosto muito do Guilherme, acompanho a carreira dele de treinador, inclusive no interior de São Paulo. Guilherme fez um bom papel, esteve no Vila Nova de Goiás também na Série B, e vejo no Guilherme hoje um cara preparado e acho que ele tem estofo, sabe? O ex-jogador não basta só ter tido a vivência, que já ajuda muito, né? Muito importante para ter esse elo, para fazer essa comunicação melhor entre diretoria e jogador, mas acho que o fato do cara que conhece a história do Guilherme, o Minda, por exemplo, você tá o Alan Minda. Pô, o Minda não vai, quem é Guilherme? Peraí, vou aqui no YouTube, Guilherme Alves Atlético, opa, final de Brasileiro, ó, gol Mineirão lotado. O cara já olha com outros olhos, o respeito vem de maneira natural. O Edu Panzi, achei uma medida bem acertada da diretoria do Atlético. Achei legal também da postura do Paulo Brax, que muita gente poderia dizer, pô, mas o Brax tá abrindo mão do vestiário, do papel dele. Não, acho que o Guilherme chega para somar e nesse caso, para ajudar muito também ao Paulo Brax. Edu Panzi, bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço. Em meio a tantos erros e acertos, né? Esse é um baita acerto do Atlético, da gestão do Atlético, a contratação do Guilherme. Para mim, eu acho que é o tipo do profissional que se encaixa perfeitamente naquilo que o clube está precisando, que é gerenciar vestiário, conversar com o atleta, falar a língua do atleta, falar a língua do treinador. Eu não estou falando o espanhol, estou dizendo a língua de técnico de futebol, porque também
já foi, falar a língua da gestão, falar a língua do clube. No caso da língua, o fato do Barba, né, no caso, ser um estrangeiro e outros também já passaram ajuda. Ajuda, porque, ó, sem dúvida. O cara fala assim, eu vou marcar um treino 7h30 da manhã. Falou, Barba, aqui não rola. Isso. Aqui isso aí não cola. Fui atleta. E talvez alguém que, né, da gestão em cima não tenha essa sensibilidade e ascendência sobre ele. Falar, ó, aqui isso não cola não, velho. Eu acho que o Galo foi muito bem no nome do Guilherme. Aquela coletiva dele, desculpa te interromper, não tem problema não. Aquela coletiva que o Barba dá criticando o grupo, talvez tenha o Guilherme do lado, o Barba não entra nessa. Talvez. Hein? Tenho certeza que ele não teria feito. Ajudaria, não ajudaria? Sem dúvida nenhuma. Ali faltou realmente alguém no vestiário para conversar antes ou para ter dado uma palavra antes com o Barba, né? Com a cabeça um pouco mais fria, depois do calor do jogo, enfim. Mas a escolha pelo Guilherme, para mim, é muito acertada. Mas muito acertada, porque é um cara que conhece o clube, a cidade, sabe o tamanho do clube, conhece muito bem a torcida. Em relação a essa polêmica aí, isso é problema do Guilherme, cara. Quem planta, colhe aqui, ele sabe o que ele plantou, ele sabe o que ele vai ter que colher. Ele foi muito certo na resposta. Postura, né? Não, cara, falou, errei mesmo, tô pedindo desculpa, é imperdoável, quem não quiser perdoar tá aí, mas eu tô aqui para trabalhar. Enfim, acho que foi muito bem e é trabalhar. Agora é o Guilherme trabalhar, tentar arrumar a casa, conversar individualmente com os atletas, com o técnico, saber falar o que tem que falar na hora certa. Ser aquele amigo que fala o que o atleta precisa ouvir, o que o treinador precisa ouvir, o que a diretoria precisa ouvir, não o que eles querem ouvir. Eu acho que é assim que se trabalha com o vestiário. Quem sou eu para falar como se trabalha no vestiário? Porque eu nunca tive lá. Mas o Guilherme já teve como atleta, já teve como treinador, agora como dirigente. Então o Galo acertou. Isso vai arrumar todos os problemas do Atlético? É claro que não. Mas eu acho que é um passo. É um passo para que o Atlético siga tentando melhorar internamente, o vestiário estando saudável, o vestiário estando unido, é um grande passo para o campo melhorar, para o extracampo melhorar. E eu repito, Thiago, aquele torcedor que se sentiu ofendido enquanto ao que o Guilherme fez lá atrás com a camisa do Cruzeiro como jogador, esse torcedor não tem problema nenhum, tem razão. Direito dele também, né? É direito, mas o Guilherme é o ídolo de uma geração de atleticanos. E aquele torcedor que enxerga nos números e naquilo que o Guilherme fez, e olha os números, hein? Você falou aí de final de campeonato, de gol em decisão, a média de gols do Guilherme como jogador do Atlético é melhor que a do Hulk e a do Tardelli. A média de gols é melhor que a do Hulk. Então olha o tamanho desse jogador. Gols e olha o que número de partidas, né? E ele não teve como companheiro Nacho, Zarate, o Keno. Teve o Marques, né? O Hulk se tivesse o Marques, talvez teria uma média ainda melhor. O Marques fez 2 goleadores, né? Valdir e Guilherme. Valdir do Bigode. Impressionante o que o Marques fez com a camisa do Atlético. Mas é isso, cara. É respeitar o sentimento do torcedor e, independentemente disso, trabalhar. E eu acho que o Atlético contratou o cara certo, pro lugar certo e tem tudo para dar certo.